Muito bem, nós já sabemos que esse método ele é chamado, esse gerar SPED fiscal, passando um filtro para ele, né? Um filtro é passado para ele, esse filtro é tratado aqui, já vimos como é que isso funciona, e ele chama esse gerar arquivo SPED fiscal. Esse gerar arquivo SPED fiscal nós também já vimos que ele vai chamando cada um dos métodos, tá? E depois ele gera aqui um arquivo e retorna o nome do arquivo para o controller que o chamou, sendo ou o controller do servidor ou o controller do cliente, dependendo de onde ele está sendo executado, né? Vamos então agora analisar a geração de cada um dos blocos aqui, tá? Então primeiro ele chama aqui o gerar bloco 0, que é esse aqui, ó. Bloco 0, abertura, identificação e referências, né? Daí eu tenho aqui uma empresa, essa empresa eu chamo através de um consulta objeto. Tem um contador, também consulta objeto. Uma lista de emitentes, daí eu chamo através de uma view SPED NFE emitente VO, passando aí um código SQL. Uma lista de destinatário também tem uma view para isso. Uma lista de produto também tem uma view para isso, tá? Lista de produto alterado, tem o produto alteração item. E lista operação fiscal, eu tenho o tribute operação fiscal, né? Veja que aqui eu passo um -1, porque eu posso ter várias operações fiscais e todas elas devem ser informadas aí na geração do meu arquivo. Então veja, eu começo aqui, ó, com o bloco 0, instancio o registro 0000, passo as informações para ele. Daí vou para o bloco 1, informo que ele tem dados, né, para o registro 01. Chego no registro 05, informo os dados da empresa, né, os dados complementares, tá? Veja que os dados de endereço eu estou pegando do endereço principal da empresa. Como assim endereço principal? A empresa ela contém uma lista de endereços. Aqui, ó, lista de endereços, tá? Sendo que um desses deve estar marcado principal como S, né? Para que eu não fique procurando nessa lista de endereços aqui qual é o principal, eu já criei aqui, olha, um endereço principal do tipo empresa endereço, e lá no empresa controller, no método consulta objeto, eu pego o enumerator dessa lista e procuro pelo endereço principal. Eu aproveito, né, que ele está procurando pelos endereços aqui e eu seto no endereço principal aquele endereço que está com essa informação, né, current endereço principal igual assim, tá? Retornando então aqui, vou para o registro 100, que são os dados do contabilista, pego os dados do contador. Daí vem a tabela de cadastro do participante, né, tem umas informações aqui que nós pegamos lá do manual, né? No caso do fornecedor eu ponho um F na frente, no caso do cliente eu coloco um C na frente, tá? Para ficar diferente aí o código, já que nós estamos pegando isso da tabela de pessoa, né? Poderíamos colocar também o ID do fornecedor e o ID do cliente, não teria problema, tá bom? Daí eu venho aqui para 200, que é a tabela de identificação do item, né? Então carrego aqui os produtos, depois 220 os fatores de conversão de unidade, e lá no final, depois que eu faço isso daí, é que eu carrego a 190, que são as unidades de medida, né? Eu só vou informar as unidades de medida quando eu tiver certeza de quais produtos foi que foram gerados dentro desse período, tá? Depois nós temos aqui a alteração do item, né, que é o registro 205. Tem uma observação aqui em relação à alteração no cadastro do participante, ó. Pegar os dados da tabela pessoa alteração, né? Isso daqui já está sendo feito também, tá? Aqui no pessoa controller, quando eu realizo uma alteração, aqui, ó, altera, né? Então eu altero a pessoa aqui, daí eu altero a pessoa física ou a pessoa jurídica, dependendo do tipo, altero os endereços, telefones e veja só, eu faço a alteração para o registro 175 do SPED fiscal. Depois nós temos que pegar isso aqui
e tratar aqui, tá? Então, primeiro exercício aí em relação a isso, né? Você vai pegar os dados daquela tabela e vai gerar o registro 0175 para o SPED fiscal. E esse vai ser um exercício interessante, porque a tabela pessoa alteração, como é que ela armazena esses registros? Deixa eu ver se tem algum registro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Ela põe a data da alteração, daí ela armazena o objeto antigo no formato JSON e armazena o objeto novo no formato JSON também. Legal? Então observe como é que você vai fazer isso daí, né, durante o exercício que você vai fazer, para informar aqui quais foram os dados alterados. Legal? Vai ser um exercício interessante. Retornando para cá, registros 206, 210, 300, 305 não implementados, né, que nós listamos ou tentamos listar todos os registros que lá estão no manual, tá? Com o número dele, né, a identificação do registro, a descrição dele, e informamos se foi implementado ou não, tá? 400, a tabela da natureza da operação está aí. 450, 60, 500 e 600, esses aí não foram implementados, tá? Esse então o bloco 0. Depois de gerar o bloco 0, nós partimos para a geração do bloco C. Na geração do bloco C nós temos aqui o registro C001, informamos que ele tem dados, né? Daí nós temos uma lista de NF2, que eu trago do SF nota fiscal cabeçalho, são notas que são informadas lá no PAF. Caso o PAF fique fora do ar, né, existe lá uma regra onde o usuário, se ele emitir a nota fiscal manual, ele deve informar no PAF mesmo essas notas, né, e depois isso daí via integração sobe para a retaguarda. Temos as notas canceladas e temos uma lista de notas fiscais, né, de NFE, tá? Daí eu tenho aqui, de acordo com os perfis, a geração dos registros, né? E você deve analisar com calma se isso aqui está certo, tá? Se os dados estão saindo de forma, da forma como deve ser de acordo com esses perfis, né? Então o perfil A é o perfil de apresentação 0, né? Se for o perfil A, eu verifico se existe alguma coisa aí na lista de NFE cabeçalho, e enquanto houver itens nessa lista, eu começo a gerar os registros, né? Começando aí pelo C100, daí eu informo aqui os dados do registro C100, 105, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, esses aí não foram implementados. Parto para o 170, que é o detalhe, né? São os itens do documento. Daí vem o 190, que é o registro analítico do documento. E agora eu já chego na lista NF2, né? Registro C350, C370, C390, tá? Se o perfil for B, lista C300, lista C310, lista não, registro, né? Registro C300, C310, C320, C321, tá? Se forem ambos os perfis, daí sai o registro C400, 405, 410, 420, 425, 460, 470, são as informações aí dos cupons fiscais, né? Muito bem, e se isso aqui sai para ambos os perfis, então ele não está nem fazendo if else aqui, né? O if else tem a ver com o perfil A e B, né? No caso do perfil B, vão sair essas informações, o perfil A sai as informações que nós vimos acima, tá? Para ambos os perfis saem os dados do SF. Tá? E esses aqui os registros que nós não implementamos, sendo que esses daqui, ó, eles serão implementados quando o site for construído, tá? Então, quando nós fizermos o módulo SAT, nós implementaremos esses registros para o SPED fiscal. Bom, vimos o bloco C.
Próximo bloco aqui, bloco E, apuração do ICMS e do IPI. Aqui nós abrimos o registro, informamos que ele tem dados. No E100 informamos o período de apuração. No E110 vamos trazer os dados da tabela fiscal apuração ICMS. Chegamos no bloco H. Se inventário for zero, vamos informar sem dados. Se não, vamos informar com dados, né? Daí nós pegamos aí a lista de produtos, consultamos todos os produtos, fazemos aqui um laço na lista para pegar o total geral, e aqui nós informamos os registros 05 e 010 com os dados do inventário. E o bloco 1 são aquelas outras informações, né, onde nós estamos informando aí um não para todas elas, tá? No final das contas, nós temos aí o arquivo do SPED fiscal devidamente gerado, né? Se nós executarmos aqui, eu estou executando em duas camadas, por isso eu não preciso executar o servidor, tá? SPED fiscal. E aí está. Tranquilo? Na próxima videoaula nós vamos debugar a aplicação, né? Vamos fazer alguns testes, vamos debugar cliente e servidor ao mesmo tempo para você entender plenamente como é que funciona aí essa questão da comunicação entre o cliente e o servidor, tá?